Hoje eu quero contar uma história que aconteceu com meu tio lá no comecinho da carreira dele como médico, e essa história, segundo ele, foi uma daquelas que te param pra pensar, sabe? Mesmo pra alguém cético como ele era na época. Meu tio sempre foi ateu, daqueles convicto. Pra ele, tudo tinha uma explicação científica, lógica, palpável. Sentimentos eram reações químicas. A vida era um conjunto de processos biológicos. E a morte? Bem, a morte era o fim de tudo. E foi com essa mentalidade que ele começou a trabalhar em um hospital público bem grande. Lá, ele conheceu uma paciente que marcaria sua vida para sempre. A Dona Maria, ela era uma senhorinha de uns 70 e poucos anos, com um sorriso cansado, mas que nunca deixava de aparecer. Ela estava internada há algumas semanas por conta de uma pneumonia muito severa, que se complicou por outros problemas de saúde que ela já tinha. O quadro dela era bem delicado. Todo santo dia, a primeira coisa que meu tio fazia ao chegar no hospital era passar no quarto da Dona Maria. Era visita de rotina, mas para ele era mais do que isso. Ele gostava de conversar com ela. Dona Maria tinha uma fé inabalável. Ela falava de Deus com uma naturalidade, uma certeza que intrigava meu tio. Ela dizia que não tinha medo de morrer, porque sabia que iria para um lugar melhor. Meu tio, sendo o ateu que era, tentava contra-argumentar de forma gentil. Ele dizia: Dona Maria, a senhora tem que focar em melhorar, em lutar pela vida. A medicina está aqui para isso. E ela sorria e respondia: Meu filho, eu luto todos os dias, mas a minha vida está nas mãos de Deus. Se ele achar que a minha hora chegou, quem sou eu para discutir? Essas conversas se tornaram um ritual. Ele checava os sinais vitais, auscultava o pulmão, ajustava a medicação e sempre separava uns minutos para ouvir as histórias dela. Ela falava dos filhos, dos netos, do marido que já havia partido. E em todas as histórias, a fé dela era o fio condutor. Meu tio admitia que, apesar de não acreditar em nada daquilo, ele sentiu uma paz muito grande perto dela, uma serenidade que contrastava com a correria e o caos do hospital. Com o passar dos dias, porém, o quadro da Dona Maria começou a piorar. A infecção não cedia aos antibióticos mais fortes. A respiração ficava cada vez mais difícil. E ela passava a maior parte do tempo sonolenta, debilitada pela febre e pelo esforço para respirar. Meu tio e a equipe médica fizeram de tudo. Tentaram novos tratamentos, novos procedimentos, mas era como lutar contra a maré. O corpo dela estava cansado, frágil demais. Nas últimas visitas, as conversas já não aconteciam. Dona Maria mal conseguia abrir os olhos. Meu tio chegava, fazia os procedimentos em silêncio, olhava para aquele rosto sereno e saía do quarto com um peso no coração. Ele, o homem da ciência, se sentia impotente. Ele queria solvê-la, queria provar para ela que a medicina podia sim vencer. Mas a cada dia que passava, essa esperança diminuía. A equipe já começava a falar em cuidados paliativos, em dar conforto a ela nos seus últimos momentos. Então, chegou um dia específico. Meu tio estava a caminho do quarto dela para a visita matinal, já esperando encontrar o mesmo cenário desolador dos últimos dias. Ele vinha andando pelo corredor, a cabeça baixa, pensando no que mais poderia ser feito. Quando ele levantou o olhar, ele parou. Ali na porta do quarto
estava a Dona Maria, mas não a Dona Maria doente, frágil, que ele viera cuidando. Ela estava de pé, vestida com uma roupa simples, um vestido florido que ele nunca tinha visto. Ela carregava uma pequena sacola nas mãos e tinha um semblante radiante. O rosto dela não tinha mais os sinais do cansaço e da dor. A respiração era calma, tranquila. Ela parecia anos mais jovem, cheia de vida. Meu tio ficou sem reação por um instante. Ele piscou, achando que talvez o cansaço estivesse pregando uma peça nele. Mas não. Ela estava ali. Ele se aproximou, com um sorriso confuso no rosto, e disse: Dona Maria, a senhora está de alta? Melhorou assim? De repente, o sorriso que ela deu de volta foi o mais luminoso que ele já tinha visto. Ela respondeu com uma voz clara e firme: Estou ótima, meu filho. Graças a Deus, estou indo para casa. Ela se aproximou, pegou na mão dele e disse: Queria te agradecer por tudo. Você foi um anjo na minha vida. Que Deus te abençoe muito. E com isso, ela deu um beijo no rosto dele, se virou e começou a caminhar pelo corredor, em direção à saída do hospital. Meu tio ficou ali, parado, observando-a se afastar. Ele sentiu uma onda de alívio e felicidade. Um milagre, ele pensou. A ciência não explicava, mas ela estava bem. Ela tinha vencido. Cheio de alegria, ele nem entrou no quarto. Ele se virou e foi direto para a sala dos médicos, ansioso para compartilhar a boa notícia. Ele entrou na sala sorrindo de orelha a orelha e disse em voz alta: Gente, vocês não vão acreditar. A Dona Maria, do quarto 203, teve alta. Eu acabei de falar com ela no corredor. Ela tá ótima, que notícia maravilhosa, né? Ela estava tão mal ontem. No momento em que ele disse isso, o silêncio tomou conta da sala. Todos os médicos e enfermeiros que estavam ali pararam o que estavam fazendo e olharam para ele. A expressão no rosto deles não era de alegria, era uma mistura de confusão, pena e espanto. Um dos médicos mais velhos, o Dr. Carlos, que era chefe do setor, se aproximou lentamente do meu tio, colocou a mão no ombro dele e disse, com a voz muito baixa e séria: Do que você está falando? Você está doido. Meu tio franziu a testa, sem entender. Como assim, doido? Eu acabei de falar com ela. Ela me agradeceu. Disse que estava indo para casa. O Dr. Carlos olhou fundo nos olhos do meu tio e disse as palavras que ecoariam na mente dele para sempre. Isso é impossível. A Dona Maria faleceu ontem à noite. O óbito foi declarado às 10h15. O chão se abriu sob os pés do meu tio. O sorriso desapareceu. O ar faltou. Ele olhou para os rostos dos colegas, procurando algum sinal de que aquilo era uma brincadeira de mau gosto. Mas não era. A seriedade era total. Ele gaguejou. Não, não pode ser. Eu a vi. Eu juro que a vi. Ela falou comigo. Eu senti a mão dela, o beijo no meu rosto. A equipe confirmou a informação. O corpo já havia sido levado pela família durante a madrugada. O quarto 203 estava vazio, sendo preparado para outro paciente. Meu tio não disse mais nada. Ele saiu da sala dos médicos como um autômato e caminhou, quase flutuando, de volta para o corredor. Ele parou em frente ao quarto 203. A porta estava aberta. Dentro, uma funcionária da limpeza trocava os lençóis. A cama estava vazia. Não havia mais monitores, nem o suporte de soro. Apenas o vazio. Ele ficou ali, olhando para dentro do quarto, tentando processar o que tinha acontecido. A imagem da Dona Maria, radiante no corredor, estava nítida em sua mente. A voz dela, o toque, o cheiro suave de lavanda que ele sentiu quando ela o abraçou.
Não era uma alucinação. Ele tinha certeza absoluta. Mas a realidade, a ciência, os fatos diziam outra coisa. Diziam que ela estava morta. Naquele dia, meu tio, o médico ateu, o homem da lógica e da razão, não conseguiu trabalhar. Ele foi para casa mais cedo, com a cabeça a mil. Ele passou o dia e a noite inteira repassando o encontro em sua mente. Seria o estresse, cansaço acumulado, uma alucinação muito vívida? Ele tentou encontrar todas as explicações científicas possíveis, mas nenhuma delas se encaixava na certeza que ele sentia. Ele a viu. Meu tio nunca voltou a ser totalmente ateu depois daquele dia. Ele não virou um religioso fervoroso, mas aquela certeza absoluta que ele tinha de que tudo se resumia à matéria foi quebrada. Ele diz que aquele encontro com a Dona Maria no corredor abriu uma pequena fresta em sua armadura cética, uma fresta para o mistério, para a possibilidade de que talvez, apenas talvez, a morte não seja o fim de tudo. Talvez a casa para a qual Dona Maria estava indo, tão feliz, não fosse a casa que ele conhecia. E até hoje, décadas depois, quando Ri conta essa história, seus olhos ainda ganham um brilho diferente. O brilho de quem viu algo que a ciência não pode explicar, mas que o coração nunca esqueceu. Obrigado por ouvir essa história. Se você também tem uma experiência que desafiou suas certezas, conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e até a próxima.